gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. Hoje a gente vai continuar falando sobre os mangás que estão saindo no Manga Plus. Primeiro porque eles são gratuitos, segundo porque é sempre bom ficar de olho no que está saindo no Japão, e terceiro porque eu acho muito legal acompanhar o que está saindo na Shonen Jump japonesa bem simultâneo. Então eu sempre dou uma olhada no que está saindo, e esses dois mangás eu vou falar deles em conjunto porque eles me passam sempre a mesma sensação, que é... eles são meio morno, de modo geral. Não tem nada que me deixou com o coração palpitando ou alguma coisa muito diferente do que eu já tenha visto. Então primeiro eu vou falar do Guardian of the Witch, que eu achei até que um pouco mais interessante, porque ele é um pouco de alta fantasia. Então ele tem todos os elementos de alta fantasia, né? Então ele tem bruxas, monstros mágicos, cidades fortificadas, o próprio nome dos personagens é um pouco medieval, então a gente tem esse ambiente um pouco mais de high fantasy mesmo, o que me agrada bastante. Eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de fantasia, então é um título que conversa um pouco mais comigo. Ele já tem 3 capítulos, né, lançados. Eu não sei, é meio difícil definir, então eu vou falar um pouco da história e aí a gente vai conversando junto. A gente vai acompanhar na história o guardião, né, o guardião da bruxa, que no caso é o Fafner, e o Fafner meio que ele é contra o modo como as bruxas são utilizadas nesse mundo. As bruxas nesse mundo são armas de destruição em massa. Então as cidades que são extremamente fortificadas, verdadeiras fortalezas, todas elas têm uma bruxa, que é essa bruxa que faz a proteção deles dessas criaturas maléficas, que são, eles chamam genericamente de evil, né? Então, quando tá vindo um exército dessas criaturas para a cidade, a bruxa é convocada da torre dela, e aí ela elimina todos eles de uma vez. O Fafner é um pouco contra isso, ele acredita que os soldados precisam lutar, precisam treinar e precisam ser treinados e equipados para eles combaterem esse mal, afinal de contas, as bruxas não vão estar aí para sempre. Até que o Fafner é convocado para ser o guardião da bruxa, o cargo mais importante dos militares. E a bruxa dessa cidade, que é a Manasfa, ela meio que é uma tsundere. E eles inclusive falam isso dela no mangá. E é engraçado porque, como eu li a versão em inglês, não tem uma tradução para essa palavra, né? Então tá o texto lá e de repente eles falam que ela é uma tsundere. Então é bem engraçado nesse aspecto, porque a gente que está acostumado já consegue ter um arquétipo dela formado. E a relação dos dois não é muito boa, né? Então meio que ele tá perto dela sempre, faz a ronda ali na torre dela, tá a serviço dela a hora que ele quiser, que nem a serva dela, ou uma governanta, né, pra chamar melhor, que é a Nata. Então tem esse trio meio disfuncional, e aí já no primeiro capítulo a gente é apresentado para qual é o verdadeiro papel do guardião da feiticeira. Na verdade, o papel dele é matá-la. Toda bruxa ela tem dentro de si uma semente de um evil, que é isso que concede os poderes para ela, e meio que essa semente vai se proliferando pelo corpo dela, e se ela não for morta antes dessa semente eclodir, ela se transforma num monstro no meio da cidade extremamente poderoso. Que foi, inclusive, a bruxa anterior que ocorreu isso, foi a que matou os pais do Fafner. Então, quando ele sabe dessa notícia e ganha essa missão, entra naquele duelo na cabeça dele de se ele realmente deveria fazer isso, até mesmo porque ele estava tendo conversas melhores com a bruxa, com a Manasfa. Então, para ela também, ela não quer ser bruxa, ela não quer que as outras pessoas sejam bruxas. Ela quer se tornar a última bruxa, ela quer descobrir um meio de que não seja necessário mais que as pessoas tenham essa semente dentro dela. Aí vem aquele papel de protagonista, ele decide proteger ela e a Nata, e por conta dessa traição deles, eles começam a ser procurados por todo o reino. Então eles precisam sair da cidade de Berne e meio que ir atrás de uma cura para Manasfa, sobreviver e tentar descobrir o segredo por trás das bruxas. Aí a gente chega, né, tem o segundo capítulo, que é propriamente dita a fuga deles, e é mais explicação de como é o funcionamento daquele mundo e daquela organização social. E aí no terceiro capítulo a gente é apresentado para protagonistas, antagonistas, que são também uma bruxa e um guardião.
só que os dois trabalham em conjunto, então o Guardião meio que tem armas mágicas à sua disposição. Eles já deixam escapar o porquê que é o Guardião que precisa matar a bruxa. Porque só se ela for morta por alguém com quem ela tem um vínculo de verdade, é que a semente não vai eclodir. Se ela for morta por qualquer outra pessoa, o estresse dessa morte vai causar o nascimento do monstro. O Asahi meio que quer brincar com esse lance de que, como eles têm um laço juntos, só o Fafnir pode matar ela, ao mesmo tempo em que os três estão em busca de uma cura para Manasfa, vão conhecer mais daquele mundo. Tem uma missão em que eles vão passar por 7 aldeias até chegar na aldeia em que eles vão encontrar efetivamente alguma informação. Então tem essa coisa quase de uma progressão lógica que a gente já está acostumado a acompanhar. Uma curiosidade sobre o autor é que o Asahi ele era auxiliar do Tabata de Black Clover. Então ele era auxiliar, fez alguns one-shots para Jump Giga, e aí agora ele está serializando a própria série dele. Então, quando eu li, eu senti um pouco... Eu conheço esse traço, mas não sabia direito da onde era. Então, acho que dá para notar que ele tem algumas semelhanças ali com a arte do Tabata no Black Clover. O segundo mangá que eu li, e tem sido um pouco hypado pela comunidade, é o Undead Unlucky, que é do Yoshifumi Tozuka. Basicamente não tem muito o que ser dito dele, porque ele é um mangá propriamente de comédia, então ele tem personagens extremamente exagerados e pitorescos. O universo que ele cria é até interessante, né? Então, como o próprio nome do mangá já diz, ele é uma pessoa que é incapaz de morrer, ou seja, ele tem uma super regeneração, quase como o Deadpool da Marvel. Então ele pode perder um membro que logo cresce, ou ele pode perder tudo do pescoço para baixo, que logo ele tá com o corpo novamente. E o Undead, o Andy, ele tá em busca de uma morte que seja para ele a última morte. Ou seja, ele não quer mais viver para sempre, ele quer morrer em algum momento. E nisso a gente vai conhecer, e a história é um pouco contada pelos olhos da Unlucky, que é a Fuuko Izuma. E ela é uma menina tímida e que não pode ter contato com ninguém, porque qualquer contato físico que ela tenha, ela desencadeia um azar para a pessoa que pode ocasionar a morte dela. Então ela não tem muito contato humano, e um dos exemplos que eles dão é que ela nunca cortou o cabelo, porque para cortar o cabelo a pessoa vai estar em contato com ela, então essa pessoa teria um azar muito grande, porque estaria em contato com ela durante muito tempo. Os primeiros 2 capítulos, 3 capítulos, eles meio que ficam brincando nessa busca do Andy, né, do Undead, para ter uma morte extremamente verdadeira e final, e meio que ele faz isso abusando da Unlucky, né? Então tem bastante cena dele pegando nela de uma maneira inapropriada, ou então piadas sobre como, se eles transarem, provavelmente ele vai ter o azar o suficiente para morrer de uma vez só. Então tem esse teor bem ruim, de comédia ruim, que me incomoda. Eu acho que é um mangá de morno para frio mesmo. Eu entendo que algumas pessoas possam gostar, porque a temática é até interessante, né? Começam a aparecer outros negativos, como eles chamam. Então tem uma pessoa que consegue criar barreiras que as pessoas não possam passar, ou uma outra pessoa que é inquebrável, uma outra pessoa que te impede de se movimentar. Aí por trás disso a gente tem a Union, que são 10 cadeiras dessas pessoas negativas, quase como a organização por trás do Kingdom Hearts, a organização 13. Tem essa coisa estranha de ação, então a gente sabe que eles vão enfrentar 10 pessoas. No 4º episódio dá uma guinada, né? Então no final do 3º pro 4º episódio dá uma guinada no propósito do mangá, e aí o mangá melhora. Eu entendo que também o autor ele teve o cuidado de fazer a Unlucky com 18 anos, então ela, em teoria, pode beber, já pode se relacionar sexualmente com as pessoas. O Andy não tá atacando uma pessoa menor de idade, então não seria necessariamente tão problemático quanto poderia ser, mas ainda é muito problemático. Cada um deve ler e pensar por si próprio. Pra mim, não funcionou. Pra mim, é um tipo de humor que não funciona mais. Por mais que eu ache interessante esse enredo de
10 cadeiras, vão ser 10 inimigos, o Andy meio que está em busca de vingança porque ele já foi capturado por essa organização. Então tem essas questões e eu fico curioso qual vão ser os outros poderes estranhos que eles vão fazer. Não são poderes óbvios, né? O do Andy é não morrer, da Fuko é ser azarada, de um cara lá que eles enfrentam é que o cara faz com que você não consiga se esquivar dos golpes dele, enquanto um outro faz que você sempre ataque ele da maneira que ele deseja. Então são poderes não óbvios, né? Então eles conseguem fazer, não é como se eles do nada fossem começar a tirar raios ou qualquer coisa assim. Então tem esse fator interessante de como eles usam os poderes, mas não é uma série que funcione pra mim mais por conta desses fatores. Óbvio que depois do terceiro capítulo ali, no quarto e no quinto, dá uma boa melhorada nas piadas de cunho sexual dos dois personagens. E curiosamente o Yoshifumi só tem lançado os one-shots, então ele tem 3 one-shots. Inclusive o Undead Unlucky surgiu como o one-shot antigamente, e eles foram publicados na Jump Next. Então é um autor que ele está acostumado a fazer histórias curtas e centradas em um único capítulo, então eu não sei como é que ele vai conseguir levar uma série longa, né? Então não sei se ele vai ter fôlego para conseguir, também nem sei se a série vai fazer tanto sucesso para prosseguir, mas vale dar uma olhada porque a galera tem comentado bastante sobre ele, então é bom sempre acompanhar o que está acontecendo. Lembrando que esses 2 mangás, eles são leitura gratuita pelo Manga Plus, que você baixa no seu celular, consegue ler em inglês ou em espanhol, depende da língua que você fala melhor, e você vai estar lendo de maneira legal e simultânea com o Japão. Então é um grande atrativo para quem quer acompanhar principalmente essas novidades que estão saindo. Bom, acho que é isso. De mais a mais a gente encerra por aqui. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para a gente continuar acompanhando aí o que está saindo de novidade. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo grande, tchau!